Com a chegada do período de estiagem, os reservatórios de água que concentram algumas das principais hidrelétricas sofrem esvaziamento, o que torna a produção energética mais difícil e cara. Segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico, a escassez de chuvas no país para a geração de energia é a pior em 91 anos. E a falta de chuva também preocupa quando o assunto são os incêndios florestais. E para saber o que está gerando essa crise hídrica, é que converso agora com o professor de Recursos Hídricos da UFMT, Ibrahim Fantin da Cruz. Queria que você pudesse explicar para a gente que cenário é esse que a gente vem vivendo nesses últimos dias, que vem colocando a energia com uma tarifa mais cara. A gente vê um anúncio de que há uma dificuldade de geração de energia elétrica devido à falta d'água. O que está acontecendo? Primeiramente, quero agradecer o convite, para que a gente está batendo um papo justamente sobre o momento que a gente está vivendo, A segurança hídrica, a crise hídrica não é de agora, Essa é uma preocupação que a gente está desde o ano passado, o ano retrasado ainda em algumas regiões, e isso veio potencializando a seca que nós vamos viver, e eu acredito, os indicadores mostram que a tendência é que piore ainda mais para esse ano. Mas o que de fato nós sabemos? Nós sabemos que nos últimos 3 anos, houve uma redução bastante significativa de chuva na nossa região. Então, toda a nossa região centro-oeste, a região sudeste e a região sul, ela está com baixos níveis de precipitação. E isso gera uma série de implicações, como você acabou de dizer, Então, gera não só implicações para geração de energia, já que a gente não tem água para acumular nos reservatórios para que possa estar gerando energia, sem falar em outros problemas, como a disponibilidade hídrica para atender as comunidades, A gente tem um problema agora aqui na nossa cidade vizinha, Tangará da Serra, temos problemas em Poconé também, Então, água para o consumo diário, do dia a dia, e sem falar da preocupação ambiental que isso gera. Então, o Pantanal, ela está vivendo, ano passado foi forte também, muitas queimadas, decorrente dessa falta de chuva, e esse ano, esse ano a gente está um pouco mais preparado, está em alerta, porque já tem o histórico do ano passado, e o cenário de falta de chuva, nós estamos um pouco mais preparados, mas existe uma preocupação do fogo no Pantanal, E isso gera todos os problemas ambientais, não só para a vegetação, mas para as pessoas que vivem na região, para estoque de peixes, qualidade de água que ali coloca, e até mesmo a água para consumo do dia a dia, Então, a gente pode até discutir as implicações que estão cenarizando, em especial para a nossa região aqui, de Cuiabá, Baixada Cuiabana, que a gente tem problemas já bastante sérios, sofridos ano passado, e a tendência mantida este ano, teremos um ano também bastante difícil. Ibrahim, quando a gente pensa nesse contexto de um cenário mais complicado em 2021, você falou para a gente da escassez de chuvas, o que é que está fazendo com que essas chuvas não aconteçam? Por exemplo, o desmatamento na Amazônia, ele tem ligação com essa crise que a gente vivencia? Sim. O que eu posso dizer? Que as mudanças climáticas é uma combinação de fatores, Então, o que nós temos de fato, Então, nós temos uma mudança de aquecimento global, aquecimento do oceano, aqui no Oceano Pacífico, no Oceano Atlântico, que tem interferência direta, os eventos de El Niño e Laninha têm interferência direta aqui na nossa região. Outro fator que acaba potencializando isso é justamente o desmatamento, O desmatamento é um fator que vem se agravando ano após ano, porque quando a gente pensa em circulação atmosférica, de vapor de água na atmosfera, a vegetação ela tem uma grande importância, especialmente no período de seca aqui da região, Então, as árvores, elas funcionam, as árvores na floresta amazônica em especial,
elas funcionam como um regador da atmosfera. Então, a água vem, chove naquela região e ela é acumulada no solo, e aí, com o tempo, ela vai evapotranspirando, né? Vai jogando toda essa umidade, e os fluxos e as correntes de ar trazem isso para aqui. Uma outra questão, e isso é quando a gente pensa na floresta amazônica, né? Desse corrente de umidade que vem para a nossa região. Só que o desmatamento, ele também tem um agravamento na nossa própria região, tá? Então, aqui no Cerrado, né? No Pantanal, nem tanto, mas o Cerrado ele é bastante impactado com o desmatamento, que é o efeito da retirada da vegetação na infiltração e na acumulação da água, né? Vamos imaginar que o solo é como se fosse uma esponja, né? E aí as árvores, a vegetação, ela faz com que essa água que chova, ela infiltre para dentro do solo, encharque aquilo ali, e é justamente essa água que vai manter o corpo hídrico no momento de estiagem, né? Então, como é que é o nosso regime hídrico aqui na nossa região? É um regime sazonal. Então, nós temos um período de seca bem definido, né? E nós temos um período de chuvoso também. E um complementa o outro. Então, você tem problema de mudanças, né? Aumento de temperatura no oceano. Você tem um acúmulo também de umidade, né? Redução da umidade devido ao processo acelerado de desmatamento. Você tem desmatamento local que já impede que essa água, né, infiltre, armazene nos corpos hídricos, no lençol freático, nas águas subterrâneas, que vão manter esse rio, vão manter os rios no período de estiagem. Então, uma combinação desses fatores vem agravando, né, o regime, né, o regime hidrológico, vem alterando o regime hidrológico, o regime hídrico da nossa região aqui, neste momento, né, e as tendências que vem mostrando é que esses eventos continuem cada vez mais frequentes. Então, ano após ano, eles vão se repetir com cada vez mais intensidade. E isso não só para a estiagem, né, mas também essas mudanças na circulação de umidade no planeta também promove o aumento de grandes eventos de chuva. Só que elas vão acontecer, né, vai aumentar a frequência com que ela aconteça de forma concentrada, né, e isso também gera preocupações e problemas, em especial em áreas urbanas, né? Então, a chuva que era para cair num mês, cai em um dia, né, e isso vai ter um efeito também importante para a vida da população como um todo. Então, são as tendências climáticas, as mudanças que estão acontecendo e os indicadores que a literatura científica vem nos mostrando. Ibrahim, quando a gente pensa nesse contexto, ele é passível de ser revertido? Ou esse é um processo que cada vez mais vai ficar pior e não tem o que fazer nesse momento? Bem, a mudança, ela prazo, né? Da mesma maneira que esse processo ele vem se estabelecendo continuamente, cabe ações, né, para reverter esse processo, né? Então, controle das emissões de gases de efeito estufa, né, controle do processo de desmatamento, né, o uso racional da água, né? Então, nós precisamos desenvolver hábitos e também poder se adaptar a esses eventos. Então, de que maneira nós podemos se adaptar a esses eventos, né? Pensando no uso da água como um todo. Então, de que maneira nós podemos usar essa água racional, né? Sabendo que esses eventos, eles venham a acontecer, venham se estabelecer, de que maneira que a gente pode se precaver, né? Então, eu cito um exemplo, há tempos atrás, aqui umas 2 semanas, eu estive visitando uma comunidade tradicional do Pantanal, que a gente está no início do período de estiagem e eles já estão com um problema seríssimo de escassez hídrica, né? Começou a ter uma quantidade de poços, né, tentando buscar isso, mas sem orientação técnica, né? Então, vamos fazer alguma ação? Vamos, né? Eles precisam do recurso hídrico para a sua sobrevivência. Porém, a gente precisa fazer isso de maneira sustentável, né, e com orientação técnica, proporcionando o uso racional da água.
a água ela precisa ser vista e reconhecida como um valor social, né, um valor econômico e um valor ambiental, e que o uso seja feito com esse olhar, né, a gente tem que olhar a água nesses múltiplos aspectos para fazer uma gestão adequada sobre esses recursos e que evite o estabelecimento de crises, né, que possa comprometer a saúde e a segurança da população. Ibrahim, você disse para a gente das complicações desse cenário. Você disse para a gente que a gente não vai ter mudança só no período da estiagem, mas também no período chuvoso, em que as chuvas vão se concentrar e a gente pode ver situações complicadas, principalmente nos centros urbanos, né? Além dessa possibilidade da gente ficar sem água, como você citou o caso dos pantaneiros. O que mais a gente pode experimentar de consequências dessas ações impensadas que acabam trazendo esse impacto ambiental? Bom, olhando pelo lado do período chuvoso, vamos dizer assim, né, que são as inundações urbanas. Associado às inundações urbanas, você tem perda devido ao alagamento, então você pode ter perda de residência, né, de veículo que vão ficar atolado ali, e também do contato daquela água que não tem uma qualidade desejável, né? Você imagina, você passa um período sem chuva, e aí a chuva vem, lava todo esse material, né, as condições, o tipo de substância que pode ser colocada ali, ele pode trazer problemas à saúde da população, né, que tenham contato com essa água. Isso a gente olhando para o olhar bem para o ser humano, mas nós não podemos deixar de falar que todo esse escoamento, né, toda essa lavagem, vamos dizer assim, que a chuva vem para a bacia, ele vai escoar, traz consigo resíduo sólido, né, hoje problema sério de resíduo sólido, né, o pessoal costuma falar de lixo, né, são os lixos urbanos que não são colocados, né, condicionados em locais adequados, e tudo isso vai para o Pantanal. Então, para quem conhece, quem já foi, a gente desceu o rio Cuiabá, né, quantidade de lixos, né, sendo depositados nas margens, né, você vê animais com ingestão de plástico. A gente, na mídia, fala muito do mar, mas esquece que aqui na nossa região, o rio Cuiabá, né, o rio Cochipó, ele sofre com problema de plástico, né, e o lançamento de esgoto é um outro problema, né? O lançamento de esgoto para o corpo hídrico também coloca um problema. Mas o que isso tem a ver com a falta d'água, né? Com o momento de escassez? É muito simples. A água, a concentração de poluentes no corpo hídrico, ele tem uma relação com o volume d'água, né? Se você tem um determinado lançamento de esgoto, mas você tem mais água para diluir, aquele esgoto ele fica mais diluído, então ele fica menos, o potencial poluidor dele é menor. Agora, se você tem menos água para transportar aquele efluente, né, a água ela vai ter uma concentração de elementos, muitas das vezes, que não garante a segurança de quem vai consumir. Tá? Então, o que mostra nossos estudos aqui no Rio Cuiabá, no Rio Cochipó? Que a situação do Rio Cuiabá no período de estiagem, ela já está bastante comprometida pelo lançamento de esgoto. E esse lançamento que a gente coloca aqui em Cuiabá, né, não tem um efeito só para a gente que mora aqui, né? Ele vai repercutir ao longo do Rio Cuiabá para todos aqueles que dependem do Rio Cuiabá para jusante. E não é só aqui em Cuiabá, então nós temos outros rios, lá o São Lourenço, o Vermelho, lá em Rondonópolis, né? Então a gente tem muitos rios que passam por centros urbanos que sofrem, né, com despejo de resíduo, né, com lançamento de efluente, e depois nós vamos consumir essa água. Então tem a visão, né, como eu disse, a gestão da água, o olhar da água, ele tem que ser feito dessa forma mais ampla, né, para que nós possamos identificar os problemas, poder atuar na correção desses problemas e adaptar, né, poder se adaptar, tomar ações preventivas para enfrentamento da escassez hídrica.
né? É um momento que está estabelecido. O que nós podemos fazer, né? Tomar ações que possam evitar, né? A prevenção sempre é o melhor remédio do que ações corretivas, né? Depois de um evento, de uma situação crítica estabelecida, né? Isso é um problema. Tivemos já cidades que foram se preocupar com a escassez hídrica no momento que já estavam passando, né? Ações que poderiam ser planejadas, né? Seriam previstas, poderiam ser previstas antes, né? Só que muitas vezes por não ter uma visão, né, integrada, ou não identificar o problema de maneira antecipada, pode ter comprometido, né, e sacrificado a população com restrição ao acesso à água com quantidade e qualidade. Ibrahim, quando a gente pensa nesse contexto dos rios, você falou para a gente do lançamento de dejetos que causam prejuízos, né? A questão de usinas hidrelétricas, elas também trazem um impacto nesse sentido da crise hídrica? Bom, depende da finalidade, né? As barragens são utilizadas em várias partes do mundo, né, com o objetivo de acumular água para abastecimento, né, para gerar, né, essa segurança hídrica em momentos de escassez, ou mesmo para adaptar a essa sazonalidade, né. Isso são empreendimentos, né, barragens que têm esse objetivo específico, né. Agora, nós temos outros tipos de empreendimentos, que são as usinas hidrelétricas, que fazem o acúmulo de água, né, para poder gerar energia com ela. Então, as usinas hidrelétricas, elas têm, dependendo do seu tamanho, poderão ter capacidade para acumular água, né, para contribuir com a segurança hídrica, né. Podemos citar agora o caso da usina de Manso, né. Manso, ele tem um grande volume, apesar de o volume hoje está muito baixo, porque é uma frequência de períodos de estiagem, só que o problema da gestão desses empreendimentos que eles não são geridos de forma a garantir a segurança hídrica, eles são geridos de forma a garantir, né, a segurança energética, a produzir energia, né, que é um recurso necessário para o nosso desenvolvimento. Então, depende desses objetivos. Na atual configuração que nós temos, né, no estado do Mato Grosso especialmente, com exceção da barragem de Manso, que é um grande reservatório, nós temos, na maioria, pequenas barragens que não têm capacidade de acumular água, né, com que a gente possa usá-la, né, ao longo período, né, a não ser que fosse suspendida a operação da geração, né? Vamos suspender a geração para maximizar o uso da água, né? O que não é o caso aqui. Então, como ela não tem a finalidade para acúmulo, né, de água, ela tem a finalidade para geração de energia, a contribuição dela para a segurança hídrica, né, ela é pequena, com exceção, né, como eu disse, da usina de Manso, que tem esse grande reservatório. A gente volta já, não saia daí.